noite, igreja. Graças a Deus, nós continuamos em reforma. A maioria de vocês deve saber que uma reforma, ela tem aquilo que nós conhecemos como cronograma da obra. E o cronograma é o planejamento do tempo e dos serviços que são executados numa obra. E desde o momento que nós começamos essa série de mensagens, nós chegamos à conclusão de que não seria uma série fechada. Mas com o passar das mensagens, nós saberíamos que ela deveria se estender, como está se estendendo e o que acontece naturalmente, muitas vezes, em algumas reformas que nós fazemos. Há pouco tempo atrás eu fui visitar uma família aqui da igreja que está fazendo uma grande reforma na sua casa, e depois de conhecer o que estava sendo feito, a esposa me chamou na cozinha e disse assim: pastor, o que você acha? Dê uma olhada nessa parede. Imagine se eu tirar essa parede e fazer com que a cozinha então entre para a área de serviço. Imagine se eu tirar essa porta, se eu tirar essa janela. Imagine se eu tirar esse piso. E eu perguntei para ela: mas isso está dentro da proposta da reforma? Ela disse: não, eu estou querendo fazer mais. Aí eu pensei: coitado do marido dela, não é verdade? Geralmente em reforma a gente faz assim. Você tem o tempo de começar, mas você não sabe quando vai terminar. E principalmente quando existem mulheres com as suas propostas. A igreja de Cristo, ela está em construção. E nós precisamos entender que essa igreja, como já temos dito há muito tempo, sou eu e você. A igreja não é um prédio, apesar de a minha mensagem nessa noite se basear num edifício. A igreja, dentro da sua forma figurada de se ver, muitas vezes ela é conhecida na palavra de Deus como uma lavoura de Deus. Outras vezes você vai encontrar uma figura da igreja chamando-a de corpo, o corpo de Cristo. Em outra oportunidade você vai encontrar na Bíblia a igreja como um exército. E algumas vezes você verá a igreja como um edifício. E é interessante que quando você nota na palavra de Deus a igreja como um edifício, você poderá observar nesse texto que você está lendo, que é um deles, que esta igreja, que esse edifício espiritual, não físico, ele está sobre uma base, sobre um alicerce, conhecido na Bíblia como a pedra angular ou a pedra de esquina, que é o Senhor Jesus Cristo. E a pedra angular era usada nas construções antigas para dar todo o alinhamento numa obra. E a palavra de Deus diz, em Efésios capítulo 2, versículos 19 a 21, que essa igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Jesus Cristo a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Querida igreja, toda construção, toda obra tem aquilo que nós chamamos prumo e alinhamento. A igreja, ou uma parede, ou uma construção,
não pode estar torta, nem vertical e nem horizontalmente. Se você levantar uma parede e ela estiver torta verticalmente, significa que ela não está aprumada e ela poderá cair. Se você está construindo uma parede e se você não observar o alinhamento, a reta por cima dela, você está estragando o seu serviço. E você poderá gastar o dinheiro que quiser para fazer o mais rico acabamento, mas você não conseguirá salvar a sua obra. Por isso que uma obra precisa de prumo e de alinhamento. E é interessante que quando você pensa na construção da igreja, dessa igreja que Deus está construindo, a exemplo da construção erguida com tijolos, a igreja é feita com pedras, mas a Bíblia diz que ela é feita com pedras vivas, e os tijolos estão aqui para você conhecê-los. Hoje nós usamos tijolos. Nos tempos bíblicos, você tinha pedras. Portanto, nós chegamos à conclusão de que todo crente, de acordo com a palavra de Deus, ele é, na verdade, uma pedra viva, um tijolo vivo, pedras espirituais usadas na construção desse grande edifício chamado igreja. Eu não sei qual o conhecimento que você tem de tijolo, mas talvez nessa noite você sairá daqui com um pequeno conhecimento. Você vai conhecer um pouco o que significa tijolo numa obra. Sabia que nós temos diversos tipos de tijolos que são usados numa construção? Não pense você que nessa construção recente da igreja, nós temos apenas um tipo de tijolo. Nós temos vários tipos de tijolos aqui. Vários tipos. Por exemplo, nós temos nessa igreja aquilo que é conhecido como tijolo furado. É só você olhar a figura, você vai encontrar aí um tijolo furado. Isso quer dizer que na igreja também existe aquele crente furado, ou crente que só dá furo. Sabia disso? Nós temos aqui na nossa construção um tijolo muito conhecido na construção civil. E se você achar que eu estou sendo preconceituoso, por favor, não sou eu. Porque em qualquer depósito de material de construção você vai encontrar esse tipo de tijolo, que é chamado tijolo baiano. Tijolo baianinho, baianão e tijolo baiano. E nós temos muitos tijolos baianos aqui nessa construção. Como nós temos muitos tijolos ou crentes baianos também nas igrejas. Tem baiano para tudo quanto é lugar. Nós temos nessa construção aqui aquilo que nós conhecemos como bloco de cimento, ou também conhecido por muitos como bloco de concreto. São tijolos grandes, são tijolos quase que maciços, duros. Da mesma forma, você tem muitos crentes que às vezes são duros de roer. Não é fácil trabalhar com eles. Nós temos nessa igreja, na construção dessa igreja também, tijolos comuns, que são tijolos menores, feitos e utilizados para paredes pequenas de pouca resistência. São de barro. Em muitos lugares aqui, você vai encontrar esse tipo de tijolo, como você vai encontrar também muitos crentes que nós podemos dizer que são quase que de barro. Eles são de fácil molde, você consegue conquistá-los, você consegue fazer com que eles realmente entendam aquilo que significa a vida cristã. Nós quase não temos, mas temos também aqui nesta obra, na nossa igreja, aquilo que é conhecido como tijolo de vidro, muito usado hoje em acabamentos. Muitas casas que você vai ter tijolo de vidro, para prover iluminação. Mas o tijolo de vidro, ele é muito delicado. Se você não souber trabalhar, ele vai quebrar. E quando ele quebra, ele estilhaça. Você acha que existe crente de vidro? Existe. Mas existe também um tijolo que poucos conhecem, chamado tijolo refratário. E o tijolo refratário, ele é usado, por exemplo, para fazer churrasqueiras, para fazer fornos.
Eles são resistentes para altas temperaturas. Cada um deles tem a sua utilidade na obra. Cada um desses tijolos tem a sua resistência, tem a sua importância. Mas quando nós pensamos no grande milagre da construção desse edifício chamado igreja, nós vamos ver quantos tijolos diferentes são usados. Eu e você somos diferentes uns dos outros. E o grande milagre na construção dessa igreja, que é a igreja de Cristo, é sem dúvida alguma o milagre que nós chamamos de um milagre da unidade. E é interessante que só, e apenas só, depois que você verificar que a construção está pronta, é que você vai olhar para todas as paredes e você não vai conseguir distinguir aonde estão os tijolos diferentes. A olho nu, você não sabe que tijolo está nessa parede, ou nesta parede, ou nesta parede. Você não sabe que tipo de tijolo está nessa plataforma. Por quê? Porque agora a construção está acabada. E é interessante que na igreja de Cristo, você só consegue entender isso quando a igreja está vivendo a sua unidade. Pessoas diferentes. Quando nós propomos aqui, no início dessa série de mensagens, o IPA, não a IPA. A IPA, principalmente para aqueles que estão assistindo essa gravação, significa Igreja Presbiteriana Atalaia. Mas o IPA é a proposta, são as 3 atitudes que nós queremos viver no dia a dia nosso e no dia a dia da igreja. O integrar, o participar e o alcançar. Quando nós trouxemos essa proposta, nós estamos mostrando que esse milagre pode acontecer, porque nós temos apenas 3 palavras simples. Nós temos clareza, nós temos movimento, nós temos alinhamento e temos foco. Por isso que a unidade é importante. Aliás, eu digo para vocês que a unidade é por demais importante. Sem o milagre da unidade, igrejas se dividem, os ministérios sofrem. E o pior é que o mundo vê isso. Você já prestou atenção nesse versículo? Quando o Senhor Jesus diz, em João 17, versículo 21, eram os momentos finais da vida do Senhor Jesus. E Jesus tinha uma preocupação tão grande com a igreja, mas tão grande, que ele orou. E o capítulo 17 de João é conhecido como a oração sacerdotal do Senhor Jesus. E nesse versículo ele diz, para que todos sejam um, unidade. Como tu és em mim, ó Pai, e eu em ti, que eles também estejam em nós, para o quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. E esta é uma declaração incrível. Essa palavra do Senhor Jesus é uma oração aonde ele roga a Deus para que os seus seguidores fossem como ele e o Pai, um. É interessante que o Senhor Jesus, ele diz que Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, na verdade são completamente um, são inseparáveis. E Jesus orou para que eu e você, para que nós fôssemos assim. Sabia disso? Jesus orou para que a unidade acontecesse e que esta unidade refletisse aquilo que nós conhecemos como a glória de Deus. Como é que eu conheço o conceito de trindade? Basta você olhar nesses triângulos. Você vai entender exatamente o que significa a pessoa de Deus. Porque quando você diz, Deus meu, na verdade você está dizendo ao mesmo tempo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E quando você pensa na igreja, você tem que fazer essa associação da igreja que somos nós com essa trindade única.
e mostrando que esta unidade, ela reflete a glória e o caráter de Deus, porque Deus é um. E quando você começa a ler essa oração sacerdotal do Senhor Jesus, e chega, por exemplo, no versículo 22 e 23 do capítulo 17 de João, Jesus continuou dizendo: dei-lhes a glória que me deste, para que eles, isto é, a igreja, sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Irmãos, presta atenção numa coisa. É a unidade da igreja que chama a atenção do mundo. Vou repetir. É a unidade da igreja que chama a atenção do mundo, não são as programações da igreja. Tem muita gente que pensa que são as nossas programações que atraem, mas o que atrai de fato as pessoas é a unidade da igreja. Porque quando existe unidade, as pessoas que estão no mundo vão dizer: como podem pessoas tão diferentes viverem de maneira tão comum? É isso que as pessoas vão dizer lá fora. Jesus disse: para que o mundo creia que tu me enviaste. Por isso o apóstolo Paulo encorajou e desafiou a igreja de Filipos. E você vai encontrar esse versículo em Filipenses 2:2, quando o apóstolo Paulo diz: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Isso é unidade. A grande pergunta quando nós falamos a respeito desse tipo de reforma, aonde você vai utilizar tijolos, é essa: como é que isto funciona? E aí você vai se deparar com duas partes importantes numa obra. E agora eu chamo a sua atenção para essas partes, porque você estará inserida numa delas. Eu chamo de o canteiro de obras, que é uma parte importantíssima numa obra, e a obra em si. No canteiro de obras você vai ter o alojamento do pessoal que trabalha na obra, você vai ter o material que será utilizado na obra, você terá, sem dúvida alguma, no canteiro de obras, o local separado para o entulho da obra, e você terá um lugar separado apenas para a obra. E quando você pensa isso com relação à igreja de Cristo, você vai ter que entender o seguinte: nesta obra, neste edifício chamado igreja, ou você está sendo usado na construção, ou você está no canteiro de obras. Deu para entender? Nessa construção que Deus está fazendo, existem apenas dois lugares onde você pode estar: ou na obra, ou aonde? No canteiro de obras. Não tem outro lugar. O outro lugar seria perigoso demais. Eu espero que você não esteja, porque eu estou falando de dois lugares que estão muito próximos a Deus. Se você está no canteiro ainda, graças a Deus. Se você está na obra, louvado seja Deus. A obra e o canteiro de obras. Qual a diferença? Vejamos. Em primeiro lugar, e eu sempre sofrendo com esse controle remoto, na obra, Deus dispõe os tijolos específicos. Você vai ter que acompanhar o meu raciocínio aqui. Tomás de Aquino e Calvino, eles sustentam que Deus é o grande arquiteto e construtor do universo. Com todo o respeito que eu tenho por Aquino e por Calvino, quando você lê a Bíblia, você chega a essa conclusão. Você não precisa ser Calvino e nem Tomás de Aquino para dizer que Deus é o arquiteto desse universo. Basta você ler, por exemplo, o texto aqui de Hebreus capítulo 11, versículo 10. Em outras palavras, tanto aqueles heróis da fé do capítulo 11 de Hebreus,
enquanto a igreja de Cristo está aguardando a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é, diz o texto, o arquiteto e construtor. Então nós temos duas qualidades para Deus aqui em Hebreus 11:10. Quais são? Arquiteto e construtor. Ao mesmo tempo que Deus planejou, Ele é aquele que constrói. Quem é Deus? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. O início do capítulo de 1 de João diz que o Senhor Jesus participou de tudo isso, e nada do que existe aconteceu sem que Ele colocasse a sua mão. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo estava também, Gênesis capítulo 1, na criação de todas as coisas. Portanto, nós estamos falando aqui de uma obra onde é Deus quem faz com que os tijolos sejam colocados nos lugares certos. Por quê? Porque quem está construindo essa igreja é Deus. Deus é o arquiteto dos arquitetos e ao mesmo tempo o construtor por excelência. Da mesma forma que Ele é o criador de todas as coisas, é Ele que constrói e é Ele quem sustenta e preserva a sua igreja. Agora presta atenção no que eu vou falar para você agora. Imagine Deus, o construtor por excelência, construindo paredes numa igreja. Alguém aqui já viu um pedreiro construindo uma parede? Por favor, deixa eu ver. Já viram, né? Ok. Então imagine o construtor por excelência. Quem é o construtor por excelência? Deus. Não tenha medo de falar não, viu gente? Deus é um pedreiro por excelência. A gente fala chamar Deus de pedreiro, mas Ele é. O texto diz aqui. Ele é pedreiro e arquiteto. Então imagine Deus, o construtor por excelência. Ele está construindo uma parede. E Ele está precisando de um tijolo. E lá estão os anjos, que são os ajudantes, são os serventes da obra. Os anjos estão lá conversando, não estão prestando atenção em Deus. E de repente Deus diz assim: ô Miguel. Miguel é o nome de quem? Do anjo, do servente. Vai buscar um tijolo para eu colocar nessa parede. Aí Miguel, que não estava atento àquilo que o construtor estava fazendo, ele sai afobado e vai para onde? Para o canteiro. Lembra que na obra só tem dois lugares: a obra ou o canteiro. E Miguel chega lá e ele observa que existem várias pilhas de tijolos. E ele então vai e começa a olhar e escolhe uma das pilhas, pega um tijolo e leva para o construtor. Quando ele chega diante do construtor, o construtor olha para ele e diz assim: Miguel, está errado o tijolo. E Miguel olha para o construtor e diz assim: mas chefe, eu peguei o melhor tijolo. E o construtor, que é Deus, diz para ele: eu não estou procurando os melhores tijolos, mas eu estou procurando os tijolos certos. Sabe por que muitas vezes alguns planos que a gente tem para a vida da igreja, ou até mesmo para nós, não dão certo? Porque nós queremos procurar o melhor, quando esquecemos que Deus está procurando os tijolos certos. Miguel, não estou precisando do melhor tijolo. Eu estou precisando do tijolo certo. Eu estou usando nessa parede um tijolo maciço, bloco, e você me trouxe um tijolo de vidro. Tijolo de vidro é para outra parede, pois aqui ele não vai dar alinhamento. Da mesma forma como nós temos tijolos diferentes, esses tijolos diferentes, eles só podem usar nas paredes certas. Nem sempre os melhores tijolos são os tijolos corretos. E lembre-se disso: se você colocar um tijolo diferente numa parede errada, você não terá alinhamento na obra. Um dia desses, para tristezas de muitos são paulinos e palmeirenses, o Corinthians foi campeão das Américas, ou da América.
E para tristeza nossa e alegria deles, não tinha nenhum jogador do Corinthians na seleção brasileira. E perguntaram para o Tite: como é que você se sente sendo técnico de um time onde não há um jogador da seleção brasileira? E ele falou assim: eu não estou preocupado com a seleção brasileira, estou preocupado com aqueles jogadores que eu tenho e colocá-los no lugar correto para eles jogarem. Às vezes um técnico de futebol, ele é muito melhor do que um pastor. Paredes são os ministérios vinculados numa igreja, sabia? Eu entendo as paredes como ministérios. Elas são diferentes de uma construção, mas elas formam algo comum, uma obra. Quando você entra nesse lugar, você não vai encontrar paredes, você vai encontrar uma obra, o edifício. Eu chego à conclusão de que os ministérios podem ser diferentes de uma igreja, mas eles devem ter uma atitude comum. E qual é a atitude comum dos ministérios? O IPA. Mas como, pastor? O integrar, o participar e o alcançar. Explique melhor, por favor. Eu vou explicar para vocês. A igreja é composta de crianças, de adolescentes, de jovens, de adultos e de idosos. O que promove a unidade entre eles, seja da mais tenra idade até o mais idoso, o que promove e o que deve promover a unidade entre eles é o integrar, é o participar e, sem dúvida alguma, o alcançar. Mas, pastor, os estilos são diferentes. As crianças hoje são diferentes. Os adolescentes pensam diferentes. Os jovens estão pensando muito mais diferentes. Não importa. São tijolos diferentes e vão ser colocados em paredes diferentes. E todas essas paredes vão promover aquilo que nós chamamos de alinhamento. E disso nós temos alguns benefícios. Estão lembrados da unidade de propósito? Olha lá, só para fazer vocês lembrar de tudo isso. Nós temos o integrar, o participar e o alcançar, correto? Pode me ajudar aí em cima, por favor, Camila? Pode colocar o dedinho aí, por favor. Nós temos unidade de propósito, integrar, participar. E Camila? Volta. É só colocar Enter aí que vai entrando. Aqui na igreja só não tem unidade de propósito nessa hora. César, você depois arruma isso aí, viu, César? Olha lá. Ok? Ok. Esquece isso aqui. Deixa isso aí paradinho. Eu queria que vocês vissem os benefícios de uma obra onde você tem um alinhamento. Primeiro, aumenta a nossa compreensão. Alguém pode dizer assim: mas é a mesmice, pastor, cada área fazendo a mesma coisa, desde as crianças até os idosos. Eu diria para você assim: parece redundante, mas é importante. Por quê? Porque alinhamento é redundante de maneira positiva. Eu tenho visto o trabalho de igrejas complexas emperrando, sabe por quê? Porque é muita coisa e muita gente fazendo um monte de coisa e a igreja não sai do lugar. E é muito mais fácil quando você tem atitudes simples, fáceis, onde cada um sabe o que deve fazer. Segundo lugar, que é o segundo benefício, é a promoção da unidade. Se você tem o mesmo processo em todas as áreas, isso impede de o seu ministério focalizar múltiplos direcionamentos. Tudo é feito em torno de uma missão comum. Qual é a missão comum? Eu vou ficar repetindo sempre: integrar, participar e alcançar. Eu estava vendo jovens na competição esportiva aqui na igreja na última quinta-feira. Nós tínhamos tênis de mesa, pebolim e videogame. Um monte de jovens. E eu fiquei pensando, olhando para tudo aquilo.
essa programação, ela pode ser usada tanto para integrar, como participar, como alcançar. Eu imagino você convidar um jovem aqui da rua dizendo assim: vamos ao culto da minha igreja. Eu duvido que ele venha. Mas se você convidar um jovem da rua, vamos jogar tênis de mesa, pebolim, videogame na igreja, eu tenho certeza que ele vai. E se você conseguir trazer um jovem, você está alcançando. Se você está alcançando, você está dentro do nosso propósito. Entende como que funciona? É unidade. Terceiro, benefício: as famílias experimentam o mesmo processo. Como nós dissemos, a igreja é formada de crianças, adolescentes, jovens e adultos. E esses estão inseridos dentro do contexto daquilo que nós conhecemos como família. Na sua família, se você tiver uma criança e essa criança estiver na igreja, ela está inserida nesse contexto, nesse alinhamento. O jovem, o adolescente, o marido, a esposa. E quando vocês conversarem a respeito da igreja, vocês vão conversar simplesmente a respeito dessa integração, dessa participação, desse alcance. Por quê? Porque é comum para todos. A gente sabe o que faz. Portanto, quando nós estamos reunidos em família, nós sabemos que todos somos desafiados a caminhar através do processo. Portanto, Deus é quem coloca os tijolos específicos na obra. Em segundo lugar, eu quero falar para você do canteiro para a obra. Porque se eu disse que temos apenas duas partes numa obra, que é o canteiro e a obra, enquanto você estiver no canteiro pode ser um perigo, mas quando você é chamado do canteiro para a obra, eu chamo isso de privilégio de ser usado. Deixa eu falar para você a respeito do construtor novamente. O construtor por excelência continua a obra levantando paredes. E de repente, ele ordena ao servente. Se vocês estão prestando atenção, eu vou ver agora. Como que é o nome do servente? Miguel. Não é Serafim não, Miguel. Que Serafim? Serafim é o outro. Miguel, vá ao canteiro e pegue um tijolo para eu colocar nessa parede. Só que Miguel agora estava atento. E ele correu. Ele foi para o canteiro e trouxe o tijolo para o construtor. E quando ele chegou diante do construtor, o construtor disse para ele assim: agora sim, Miguel, agora você trouxe o tijolo correto, parabéns. E Miguel, ele olha para o construtor e diz assim: sabe, ontem eu estava lendo 1 Coríntios capítulo 12, versículo 18, e lá diz o texto que Deus, ele dispôs os membros no corpo segundo a sua vontade. Lá está dizendo que Deus colocou os membros no corpo, que é a sua igreja, de acordo com como Ele quis. É verdade isso, chefe? E o construtor por excelência respondeu: é isso. E é exatamente isso que eu estou fazendo. Eu estou honrando e usando cada um daqueles que foram escolhidos para fazer essa obra. Em outras palavras, o construtor, ele está construindo e de repente ele vai trazer um daqueles tijolos que está no canteiro para a obra. E aí você vai para a sua Bíblia, e a sua Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 10, que nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Por isso que eu entendo que ser tirado do canteiro de obras para trabalhar na obra é um grande privilégio. É um grande privilégio. Quando nós trazemos uma proposta para a vida da igreja, nós não estamos querendo trazer mais uma proposta, mais uma chatice. Nós estamos querendo realmente mostrar o grande privilégio que é se integrar, que é ficar à disposição, que é participar, que é alcançar. Que grande bênção é na vida. Deus tem obras específicas para nós. E no ensino reformado, que é a teologia que nós abraçamos, ela diz que você é, na verdade, uma obra, um tijolo ambulante, porque aonde quer que você esteja, você está fazendo uma obra.
Você está honrando a Deus, você está alcançando pessoas, você está abençoando pessoas, você está ajudando pessoas. Por que um camarada tem que sair daqui e ir lá para Bogotá? É porque ele tem uma obra a fazer, porque Deus o chamou. Por que nós temos que sair do nosso descanso para ir falar para vizinhos que eles precisam conhecer o Senhor Jesus? Porque isso é uma obra. Por que eu preciso me integrar a uma igreja? Porque isso é necessário para aqueles que são chamados filhos de Deus. Porque se você ficar no canteiro, apenas no canteiro, você pode estar sendo iludido por aquele que não é o construtor por excelência, mas por aquele que é simplesmente o pai deste mundo, que é o próprio diabo e Satanás, que colocou no seu coração que você pode servir a Deus no canteiro. E no canteiro ninguém serve a Deus. É um grande perigo. Por isso que eu vou para o terceiro. Me ajude, por favor, Camila. Terceiro lugar, que é o terceiro ponto. Ok. Então eu tento aqui. Do canteiro da obra para o bota fora. Eu chamo isso de a esperança de ser restaurado. Eu não sei aqui quantos, acho que os adolescentes nem tanto, nem as crianças, mas alguns anos atrás, eu não sei o que deu no meio de uma parte do povo de Deus. Lembram daquela época do tá amarrado para cá, tá amarrado para lá? Lembram disso? Uma moda que passou rápido, né? Às vezes você ia conversar com alguma pessoa, eu estou passando um problema assim na minha vida, um problema meio sério, aí diziam assim, está amarrado, né? Eu só não sabia quem é que amarrava ou quem é que desamarrava, era uma confusão na minha cabeça só. Eu falei, que negócio que esse está amarrado, gente? Pelo amor de Deus. A Bíblia fala que o diabo está amarrado, e graças a Deus que está, mas apesar de estar amarrado como um cão feroz por uma corrente, a corrente dele ainda tem um alcance, e tem alcançado muita gente. Mas eu ficava muito irado com esse negócio de estar amarrado. Existe no canteiro de obras um lugar para se colocar o entulho. E o entulho de uma obra, eu posso dizer para você que você vai encontrar de tudo no entulho de uma obra. Você vai encontrar saco de papelão, de cimento. Você vai encontrar saco de plástico que é para argamassa. Você vai encontrar restos de madeira, pedaços de ferro. Você vai encontrar também, sem dúvida alguma, lixo. E você vai encontrar tijolos quebrados. Tudo isso você vai encontrar no entulho de uma obra. Só que existem entulhos e a maioria do nosso entulho, ele é riquíssimo e a gente não sabe. Só para vocês terem uma ideia do quão rico é o entulho, principalmente no Brasil se despreza muita coisa, o nosso lixo é rico, muita gente não sabe disso. Imagina os entulhos de obras. Se você quiser fazer uma visita para a nossa casa aqui ao lado, nosso prédio de educação infantil, escritório, você vai chegar e vai olhar e vai perceber que nós temos um piso muito bonito. Nós ganhamos, há alguns anos atrás, 150 metros quadrados de um piso da Insepa. Nós ganhamos, a igreja. E você sabe de onde saiu esse piso? Do entulho dessa grande empresa de revestimento chamado Insepa. Esse piso estava encostado, como se dissesse, esse piso não pode ser colocado em alguns lugares, então vamos colocar no entulho. Aí um presbítero que trabalhava nessa empresa, em contato conosco, disse, olha, eu tenho 150 metros de entulho aqui, vocês querem? Nós queremos, entulho. E eu quero desafiar vocês a saírem do culto e ir lá e começar a procurar, ver se você encontra algum piso quebrado, algum piso defeituoso. Ganhamos 150 metros de entulho. E às vezes a gente despreza o entulho. O construtor por excelência continua a obra levantando paredes. Presta atenção agora. De repente, o construtor chama o servente. Como é o nome do servente, irmãos? Miguel. Miguel,
Por favor, me pegue um tijolo de amarração para eu colocar nessa parede. Miguel olha para o construtor e fala assim: tijolo do quê? Tijolo de amarração. Amarração? O que é isso, chefe? Amarração, eu vi aqui na rua uma faixa dizendo: faça a amarração, traga o seu marido de volta em 3 dias. Miguel, seu servente incapaz, não é essa amarração que eu estou falando, Miguel. Eu estou falando que eu estou precisando de tijolo de amarração para a parede. E Miguel, sem saber o que significa isso, mas perguntou: mas construtor, o que é isso? Aí o construtor, já um pouco mais invocado, querendo mandar aquele anjo para... Não. É o meio tijolo. Eu preciso de meio tijolo para colocar no final da parede. Porque a amarração é quando as juntas, elas são desencontradas. Eu não posso colocar simplesmente um tijolo em cima de outro tijolo igualzinho. Porque se eu colocar um tijolo em cima de outro tijolo igualzinho, a parede pode cair. Mas quando eu faço uma amarração das juntas, ou seja, quando as juntas são desencontradas, a parede tem mais resistência e ela não vai cair. E vocês estão ouvindo, não estou entendendo nada, não é verdade? É mais ou menos isso aqui. É mais ou menos isso aqui. Ok? Tem certeza que aí de cima não dá para mandar? Eu quero ver você fazer essa edição, viu, pastor César? Estou perdido. Esquece. Olhe para o chão, por favor. Tem amarração aí? Não. Porque as juntas estão... Mas agora, olha aqui para a plataforma. Tem amarração aqui? Olha a amarração aqui aparecendo. Está vendo? Foi você que conseguiu, Camila. Essa não é Miguel, ainda bem. Isso é amarração, gente. Estão vendo os cantinhos brancos? Se os meio tijolos não... Sem eles não há amarração. Miguel foi correndo para o canteiro. Quando ele chegou no canteiro, ele olhou, e eu pergunto a você: tinha tijolo de amarração no canteiro? Não. Miguel esqueceu de comprar o tijolo, ou o meio tijolo. E ele voltou para o construtor por excelência e disse assim: chefe, nós não temos meio tijolos. E aí o construtor olhou para ele e falou assim: nós temos sim. Vá no entulho que você vai encontrar tijolos quebrados. Vamos adiante. Aí Miguel foi e voltou. Olha só o que ele trouxe. Os meio tijolos completam e dão segurança às paredes. Ele conseguiu simplesmente trazer do entulho pedaços de tijolos. E aonde eu quero chegar? Tem muita gente que já foi um tijolo inteiro e resistente, irmãos. Eu sou pastor em igrejas e eu sei que muitas vezes nós temos o desgaste, nós nos quebramos e nós somos literalmente jogados no entulho. Um dia talvez você esteve na obra, você estava assentado com a argamassa da comunhão, mas possivelmente por algum problema você foi parar justamente no entulho. E se viu e se vê muitas vezes como imprestável. A grande bênção que nós podemos experimentar na vida cristã, quando ainda estamos no canteiro, porque do canteiro o entulho é levado para o bota fora, e no bota fora é tudo imprestável. Mas enquanto você está no canteiro, ainda há esperança. A esperança de voltar ao primeiro amor. A esperança do retorno, a esperança de voltar no lugar certo, no corpo de Cristo. Para mim, você está no entulho, ainda é a esperança de você viver aquilo que nós chamamos ministério. É viver de forma a alegrar o coração de Deus novamente. É participar calorosamente da igreja. E igreja não faz, a igreja é missão. Que grande bênção é
E eu digo para vocês que muitas vezes nós somos como esses tijolos inteiros e pensamos que somos alguma coisa, mas uma parede sem os meio tijolos, ela não tem amarração, ela não fica firme. Nós precisamos dos meios tijolos. E às vezes esses meios tijolos eles vão ser encontrados no entulho. E Deus manda trazê-los de volta para que eles sirvam novamente em cada um dos seus ministérios. Qual é a conclusão que eu quero chegar? Se possível, pode colocar o próximo, por favor. A conclusão que eu quero chegar é que hoje você pode estar em uma desses lugares da obra. Você pode estar, quem sabe, no canteiro, entre as pilhas de tijolos. Você pode estar na obra, sendo usado no serviço de Deus. E você pode até mesmo estar no entulho. Seja onde for que você estiver, eu tenho certeza de que Deus está preparando para a sua vida um momento especial para que você seja usado. E usado por Ele. Se você ainda está no canteiro de obras, existe esperança. Existe esperança de você ser chamado. Existe esperança de você ser restaurado. Eu espero que você esteja enxergando. Eu gostaria que aparecesse, mas não está aparecendo aqui. Eu queria que você enxergasse numa das paredes que estão nesses slides, aquilo que eu chamo de cruz. E essa cruz, ela está inserida numa dessas paredes. E nessa parede você vai ver a cruz. E eu entendo que você só pode fazer o que faz a partir do momento que você é levado por esta obra através da cruz do Senhor Jesus. É a única forma de nós aproximarmos da obra de Deus. E quem faz isso é o construtor, que é Deus. É Deus quem cria você. É Deus quem chama você. É Deus que dá as condições para você ser bênção. É Deus que restaura você. É Deus que faz toda essa obra. E se você tem convicção que está na obra, se você tem convicção de que está nessa obra de Deus, você então vai entender hoje que é importante você ter o alinhamento. Não importa o tipo de tijolo que você é. Você tem que estar na parede certa. Você tem que fazer todo o esforço para ser bênção. O que importa é que você tem que viver no processo. E o processo é simples. Apenas 3 palavras: integrar, participar e alcançar. Essa é a responsabilidade dos tijolos, ou biblicamente falando, das pedras vivas. Porque enquanto uma pedra ou um tijolo estiver no canteiro, seja na pilha ou seja no entulho, ela está morta. Mas a partir do momento que ela foi tirada tanto do entulho como da pilha de tijolos e foi levado para a obra, ela está viva. Pedras vivas. Já está na hora de você tomar uma decisão e participar deste alinhamento. Já está na hora de você tomar uma decisão séria na sua vida. Não deixe o tempo passar. E eu quero convidar você nessa noite a colocar, a dispor a sua vida para que Deus possa estar realmente chamando você e fazendo através dela algo muito grande, em nome de Jesus. E que Deus seja louvado através daquilo que você certamente poderá fazer. Vamos cantar com o grupo de louvor e assim terminar o nosso momento de adoração.